Oi, pessoal. Reta final dele séria e vamos manter o foco, né? Vamos manter esse foco para chegarmos até o final com bons resultados. Perfeito? Nesse módulo 3, a gente vai ver os itens 2, 3 e 5 do edital da EBSER. Perfeito? Então vamos lá. Usando sempre a nossa metodologia, né? Que é aquela coisa de parar na questão, responder e depois discutir. Então, sigamos. Então, aqui na nossa primeira questão, eles dizem o seguinte: considerando a Lei 8.142 de 1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Então, essa questão aqui é uma questão bem extensa, né? Então, ela dá vários, aqui são 5 itens para o candidato avaliar. Então, você vai ler cada item desse com calma e a gente já parte para a discussão desses itens daqui a pouco. Perfeito? Então, na nossa revisão, breve revisão, a gente, nesse módulo, a gente vai estar falando de controle social, a gente vai estar falando de participação da comunidade na gestão do SUS. Então, vamos só lembrar rapidamente qual é a raiz disso tudo. Na nossa Constituição Federal de 88, são apontadas 3 diretrizes para o Sistema Único de Saúde no artigo 198, que são a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e a terceira diretriz, que é a participação da comunidade. Então, a Constituição já aborda a participação da comunidade como uma de suas diretrizes. Perfeito? Depois, mais tarde, na Lei 8.142, a gente vai encontrar, né, lá no seu conteúdo, a Lei 8.142, ela trata da participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Então, no item participação da comunidade, ela vai trazer uma série de recomendações para conselhos de saúde e conferências de saúde, né? Entre outros aspectos, a gente vai começar a entender que conselhos e conferências existem em todos os níveis de governo. Conselhos e conferências de saúde, melhor dizendo, né? Existem em todos os níveis de governo. No nível municipal, no nível estadual e no nível federal de governo. Perfeito? Então, nós vamos ter conselhos de saúde municipais, estaduais e nacional, que é um só, né? E vamos ter conferências de saúde municipais, estaduais e conferência nacional de saúde. Perfeito? Então, existem conselhos e conferências em todas as esferas de governo. Perdão, gente, eu deixei cair uma coisa aqui. O que a gente fala mais sobre isso? A Lei 8.142 vai trazer conselhos e conferências como instâncias colegiadas de participação da comunidade na gestão do SUS. Elas são colegiadas, entre outros aspectos, porque elas trazem a representação de vários segmentos sociais e dos seus respectivos interesses em relação à saúde, né? Então, a gente pode estabelecer aqui que são instâncias colegiadas de participação da comunidade na gestão do SUS, os conselhos de saúde e as conferências de saúde, né? Embora esteja aqui na linha de baixo, primeiro eu vou te falar das conferências de saúde. Conferências de saúde, elas são convocadas a cada 4 anos pelo Poder Executivo de cada uma das esferas e elas fazem uma avaliação da situação de saúde naquele âmbito. Se for uma conferência municipal, avalia a saúde naquele município. Se for a Conferência Nacional de Saúde, vai avaliar a questão da saúde no país como um todo. Perfeito? Então, resultado da história, as conferências de saúde, elas são periódicas, elas são convocadas a cada 4 anos pelo Poder Executivo. Em nível nacional, é o presidente da República que convoca, no nível estadual,
governador do estado, nível municipal, prefeito e assim por diante, porque é o Poder Executivo quem convoca. Perfeito? Então, essa convocação, que é uma convocação ordinária, é convocada a cada 4 anos. Por isso que a gente diz que a conferência ela é periódica. Aí ela é convocada para quê? Para fazer uma avaliação na situação da saúde naquele âmbito e propor diretrizes para a construção de políticas de saúde. Quando a gente fala propor diretrizes, essa palavra ela tem um peso aí, ela está relacionada com o fato da conferência ser consultiva, ou seja, nem tudo que a conferência propõe vai ser incorporado pelas políticas públicas quando estas forem feitas, perfeito? Então, a conferência tem essa característica, ela é periódica e ela é consultiva. O conselho já é diferente, o conselho ele é permanente, ele está o tempo inteiro funcionando, ele participa da gestão do SUS em cada esfera de governo e ele é deliberativo. O que o conselho fala precisa ser ouvido, precisa ser escutado e considerado. E o conselho ele faz o quê? Ele atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Então, se você pensar em dinheiro, em termos do SUS, o conselho está lá fiscalizando, né? Ele tem uma função deliberativa, ele participa da tomada de decisão. Só toma cuidado para não achar que ele é executivo, ele não executa nada, ele só fiscaliza, ele acompanha, ele participa da definição da formulação das políticas de saúde. Perfeito? Então, guarda essas características aí. Conferência, aqui na linha de baixo. Periódica e consultiva. Conselho, permanente e deliberativo. Isso é bem importante. Tá certo? Agora vamos lá para a questão. Então, tá lá. A questão é extensa, é enorme, né? Mas a gente vai avaliando e vai fazendo uma revisãozinha do conteúdo. Então, temos aqui o seguinte. Considerando a Lei 8.142 de 90, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. Número 1. A conferência reunir-se-á a cada 2 anos com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocados pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. Então, aqui tem algumas correções a fazer, né? Ela está errada porque a conferência ela é convocada a cada 4 anos, né? Outra coisa, quem é que convoca a conferência? Pelo Poder Executivo? Beleza. Mas quando ela é convocada extraordinariamente, ela pode ser convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. E aqui eles só colocam pelo Conselho de Saúde. Então, essa questão está errada. A justificativa para isso está lá no artigo 1º, no parágrafo 1º. Continuando aqui, a gente passa para a composição, antes da gente falar do segundo item, está lá assim, ó. Características comuns de conselhos e conferências. Lembra que eu falei que elas são instâncias colegiadas? Elas são instâncias colegiadas com composição paritária. O que significa isso? Colegiada porque elas trazem representação de vários segmentos sociais. Perfeito? E de governo também, né? E composição paritária? Composição paritária é pelo seguinte: metade dos componentes de conferências vai representar necessariamente os usuários. E a outra metade vai representar outros segmentos sociais. Quem é que faz parte aí desse conjunto do outros? O governo, os prestadores de serviço de saúde, os trabalhadores de saúde. Perfeito? Então é meio a meio, metade usuário, metade outros. Quem são os outros? Governo, trabalhadores de saúde e prestadores de serviço. Então é onde se diz que o segmento dos usuários
é paritário em relação ao conjunto dos demais segmentos. Vamos a seguir. Então, aqui no segundo item está escrito o quê? O Conselho de Saúde, em caráter permanente deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído. Está lá no artigo 1º, no parágrafo 2º da Lei 8.142. No terceiro item, eles colocam o seguinte: o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mais o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, CONASEMES, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. O que é CONAS, o que é CONASEMES e como é que a gente encaixa tudo isso aí? CONAS e CONASEMES entram aonde? Naquele pedacinho que fala dos representantes do governo. Por quê? CONAS é Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ou seja, são gestores do SUS. Então, eles vão entrar no segmento o quê? Governo. Perfeito? Então, beleza. Aí eles dizem lá, a representação do usuário nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos. No CONAS e no CONASEMES, só para lembrar, eles são conselhos que não são conselhos de saúde, são conselhos que são formados por gestores do SUS, né? Então, quando a gente fala de gestores do SUS, né, o CONAS é representação dos gestores estaduais de saúde, o CONASEMES representação dos gestores municipais de saúde, não há dentro deles representação dos usuários. Perfeito? Então, vamos a seguir. Item 4. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Lembra daquela nossa conversa? Metade usuários e metade outros segmentos, né? Então, segmento dos usuários paritário em relação ao conjunto dos demais segmentos. Quem é que está nesse conjunto dos demais segmentos? Governo, trabalhadores de saúde e prestadores de serviço. E número 5 diz assim: as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelas respectivas secretarias municipais, estaduais e Ministério de Saúde. Nada disso, né? Quem aprova o regimento é o Conselho. O Conselho aprova o regimento da Conferência de Saúde e aprova o próprio regimento. Então, a gente vai ter o que aqui, nessa nossa análise? Que a letra B, que aponta que as hipóteses 2 e 4 estão corretas. Então, gabarito nosso na letra B de bula. Vamos ao próximo. Número 2. O órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, em caráter permanente e deliberativo, é. Então, você escolhe aí nessa lista a quem essa definição pertence. Daqui a pouco a gente vai te mostrar aqui a justificativa. Muito bem, Conselho de Saúde. Como é que você mata aqui o Conselho? Porque ele tem caráter o quê? Permanente e deliberativo. Lembra como que eu falei lá atrás naquele quadrinho? Guarda essas características que são importantes. Conselho tem caráter permanente e deliberativo. Conferência periódica e consultiva. Só aí você já resolve um monte de questões. Que no caso aqui, a resposta é conselho, porque eles apontam no enunciado o caráter permanente e deliberativo. Perfeito? Vamos seguindo aqui a nossa conversa. Então, aparece aqui uma outra questão, número 2. Misteriosamente, eu não sei contar mais, né? Porque foi eu que numerei isso.
mas não faz mal porque a gente está resolvendo uma por uma. Gente, essa paradinha que eu dou é porque eu estou bebendo água, porque falar muito, né, a gente precisa hidratar. Então, o número 2 está aqui assim, ó. Considerando as disposições da Lei Federal número 8.142, de 28 de dezembro de 90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências, assinale a alternativa correta. Aí você vai escolher aí qual é a correta e a gente já conversa sobre isso. Perfeito? Vamos lá. Fazendo uma breve revisão, e essa questão ela é uma questão capciosa, mas ela se repete bastante nas provas do IBFC, é bom a gente ficar de olho, porque ela aparece bastante. O pessoal, eles gostam de fazer questões a respeito desse artigo 2º. Esse artigo 2º trata do quê? Ele trata de recursos do Fundo Nacional de Saúde, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, para a gente se posicionar. Estamos na Lei 8.142, que trata da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. E essa Lei 8.142 é um ponto do seu edital, né? Então temos que falar sobre também as transferências de recursos financeiros, tá? E é esse ponto que a gente está falando aqui. Vamos ver aqui. Então eles dizem lá: os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? O que é alocado? Eles vão, sim, ser destinados para determinadas finalidades, né? O que é recursos do Fundo Nacional de Saúde? Se a gente lembrar como é que é feito o financiamento do SUS, a brincadeira toda começa na hora que o orçamento da União deposita um dinheiro, né, lá na conta. Vou falar assim de uma forma bem simples. Coloca um dinheiro dentro de uma conta especial chamada de Fundo Nacional de Saúde. Então, o que esse fundo vai fazer? Ele vai pagar as despesas de custeio e capital, né, que são as despesas que ele tem e os pequenos investimentos que ele tem que fazer. Então, uma parte vai para a despesa de custeio e capital. Segunda parte vai ser alocada como? Como investimentos previstos na lei orçamentária, que é de iniciativa do Poder Legislativo e é aprovada no Congresso Nacional. Então, uma outra parte vai ser investida nos investimentos que estão previstos na lei orçamentária anual. Uma terceira parte vai para investimentos previstos no plano quinquenal de investimentos na rede, que é feito pelo Ministério da Saúde, e o restante, vamos dizer assim, que é a quarta parte não, porque não é exatamente dividido assim, mas assim, uma outra porção desses recursos que estão depositados lá dentro do Fundo Nacional de Saúde vai ser transferidas aos estados e aos municípios para o financiamento das ações e serviços de saúde. Então, assim, essa alocação de recursos é, entre aspas, como é que o Ministério da Saúde usa os recursos que estão depositados dentro do Fundo Nacional de Saúde. O grande problema é que você tem que decorar que são essas 4 hipóteses aí, perfeito? Então, vamos voltar para a questão. Então, vamos ver a questão, né? Considerando-se as disposições da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências, assinale a alternativa correta. Então, tem que comparar esse texto dessa questão com aquilo que a gente viu no slide anterior, perfeito? E ao fazer isso, a gente encontra a resposta na letra D de dado. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como despesa de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, e da administração direta e indireta. Isso está no artigo 2º, no inciso 1º. Uma outra coisa a chamar a atenção sobre essa questão é o próprio enunciado. Ele diz lá sobre o que a Lei 8.142 dispõe. Então, é muito bom você guardar isso, guardar que a Lei 8.142 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, que é esse assunto que a gente está vendo aqui, e sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, que é aquilo do Conselho das Conferências que a gente estava vendo na questão anterior. Perfeito? Vamos a seguir.
Número 3. Nos conselhos de saúde, as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários correspondem, em relação ao total dos conselheiros, a percentual de... Gente, se você errar isso aí, eu aperto seu pescoço. Então, qual é a porcentagem dos usuários? Lembra lá? Olha a pista. Composição paritária. Metade usuário, metade outros segmentos. Então, qual é a resposta? Vamos ver lá. Aqui, ó, na nossa revisão, tem um desenho aqui bem legal que fala dessa composição paritária. Metade usuários e metade outros segmentos, né? Temos uma resolução, que é a resolução 453, que se destina somente aos conselhos de saúde. Então, claro que a resolução ela vai ter que respeitar aquilo que a lei já determinou. O que a lei determinou? Que metade dos componentes de conselho de saúde seja de representantes de usuários, né? Determinou isso tanto para conselho quanto para a conferência de saúde. Mas no caso aqui a gente está tratando dos conselhos. Então o que acontece? Essa determinação aqui fica valendo. Então 50% é a nossa porcentagem, né? E aqui vamos aproveitar só para a gente fazer uma breve revisão dessa resolução 453. Tem umas coisas aqui bem importantes para a gente lembrar. Então, composição paritária, já sabemos, né? Metade usuário, metade outro segmento. Mas a resolução 453 aponta uma porcentagem para o segmento de trabalhadores, que é de 25%, ou seja, metade usuário, metade outros. Aqui, ó, 50% e 50%, né? Está escrito aí em cima desse círculo aí. Beleza? Então, na metade que tem governadores, prestadores de serviços, trabalhadores, essa metade está dividida ao meio, ou seja, 25% para cima, 25% para baixo. Então, o que ela recomenda para trabalhadores de saúde? 25%. Isso, de vez em quando, é cobrado em prova. Uma outra coisa interessante é quem não pode compor esses segmentos aí dos conselhos de saúde. Então, não podem participar Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Não podem participar de conselho jamais. E outra coisa, conselheiro de saúde não é remunerado, então eles não ganham dinheiro para serem conselheiros de saúde. Outra coisa, a eleição para conselheiros de saúde, ela ocorre a cada 2 anos, tá? E a resolução 453 recomenda que, quando essa eleição seja feita, se renove 30% dos representantes referentes aos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço. Ou seja, a cada 2 anos, tentar renovar esses componentes que ali se encontram, para não ficar sempre as mesmas pessoas. Tá bom? Então, revisão feita, vamos para a resposta da questão. Qual era o percentual de usuários? Está lá, ó, nos conselhos de saúde, as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de 50%. Perfeito? Vamos seguindo. Número 4. Os conselhos de saúde contam com a representação dos seguintes segmentos. Então, quem é que participa dos conselhos de saúde? Escolhe a resposta aí, né? Mas essa tá fácil, não tá não? Então, quem é que participa? Isso mesmo, ó, letra A. Governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Ok? Lembrando sempre das porcentagens. Usuários, 50% dos conselhos de saúde são representantes de usuários. Dentro dos conselhos de saúde, segundo a resolução 453, 25% dos conselheiros vai representar os trabalhadores ou profissionais de saúde e os outros 25%, o governo e prestadores de serviço. Perfeito? Vamos seguir. Número 5. Assinale a alternativa incorreta sobre a organização dos conselhos de saúde nos termos da resolução 453 de 2012. Então, eles estão querendo aqui o que está errado. Você vai dar uma pausa aí e vai avaliar aquilo que está errado. Perfeito? Vamos lá. E olhando essa questão, a gente lembra lá
assunto, é interessante que a gente saiba de algumas coisinhas. Por exemplo, essa questão se resolve se você souber que não pode ter representação de Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Judiciário nos Conselhos de Saúde, de acordo com essa Resolução 453 de 2012. Isso está expresso na terceira diretriz desta resolução. A Resolução 453 tem 5 diretrizes. Na terceira, eles vêm dando essas dicas, tá? Então, fique atento para isso. Eles pedem a incorreta, e a incorreta é o seguinte, eles dizem lá na letra B: a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros é preferencial nos conselhos de saúde. Não, ela não é preferencial, ela não é permitida, tá? Então, guarda isso bem no coração. Vamos para a próxima. Número 6. Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta. Então, de novo, você faz aquela pausa, faz a sua análise para devolver aí a resposta da alternativa incorreta. Então, só para a gente lembrar, metade da composição dos conselhos é de referente a usuários. A outra metade, prestadores de serviço de saúde, governo e trabalhadores. Sendo que essa segunda metade ainda está dividida ao meio. 25% dos assentos dos conselhos deve ser ocupado por trabalhadores e os outros 25% por prestadores de serviço. Sendo assim, a gente vai dar uma olhadinha aqui na questão. Tá lá, ó. Logo na letra A, essa aqui é a incorreta, né? Tá lá. Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O número dos conselheiros nos conselhos de saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei. Quem define o número de conselheiros é o próprio Conselho de Saúde, certo? Na terceira diretriz, no inciso 1º. Terceira diretriz de quê, né, gente? Terceira diretriz da Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde. Lembra lá? Ela é toda organizada em diretrizes. Então, na terceira diretriz, lá no inciso 1º, no item 1, se fala dessa história do número de conselheiros ser determinado pelo Conselho de Saúde. Uma dica interessante, né? É sempre bom a gente olhar essas questões. Quando você for dar aquela segunda revisão, que a primeira você está prestando atenção em um monte de coisa, mas quando você for fazer aquela segunda revisão aí no nosso módulo, você dá uma olhadinha nessas que estão corretas, porque de uma hora para outra, a banca pode simplesmente consertar o erro que está na primeira e apontar um segundo erro aí, um erro na segunda, na letra B, ou na letra C, ou na letra D. Então é bom a gente saber o que consta, né? Lá na terceira, por exemplo, a letra B diz assim: as vagas nos conselhos de saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Lembra lá que na metade lá do outros segmentos, 25% fica para governo e prestadores de serviço? Então, beleza, é bom a gente ir reforçando essas informações. Letra C. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou confiança na gestão do SUS, como prestador de serviço de saúde, não pode ser representante de usuários de trabalhadores, né, gente? Tem conflito de interesse, é só a gente pensar. Letra D diz assim: quando não houver conselho de saúde constituído uma atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir junto ao Executivo Municipal a convocação da realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e a composição do Conselho Municipal. Né? Assim, indo no popular agora. O município está sem Conselho de Saúde, daí o que acontece? Né? O Conselho Estadual vai lá no município, convoca a conferência, né? Junto ao Executivo Municipal, claro. O Executivo Municipal convoca a Conferência Municipal de Saúde para que nesta conferência
um dos objetivos seja a estruturação do Conselho Municipal de Saúde. Isso também acontece quando não tem Conselho Estadual. O Conselho Nacional de Saúde vai lá junto ao Poder Executivo do Estado, convoca uma conferência estadual para compor o Conselho Estadual de Saúde. Perfeito? Então, acontece isso para estados e para municípios. E a letra E diz assim: atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores público e privado, é competência dos conselhos de saúde. Isso está perfeito. É isso mesmo. Número 7. Sobre a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que define o funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta, que eles estão querendo, né, a questão errada. Então, vamos lá. Você olha aí, já discutindo a questão 7, está o que ali? O que a gente vai precisar encontrar nessa questão é o incorreto. O incorreto está na letra A, diz assim: a cada eleição, os segmentos de representação de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% das suas entidades representativas. Aí tem assim, uns erros, um erro que está aparente e um outro que é subjetivo. A terceira diretriz recomenda a renovação de 30% desses segmentos, né? Então, eles dizem lá que são os usuários, trabalhadores ao seu critério, não, mas é uma recomendação da terceira diretriz. E a renovação é de no mínimo quantos por cento? 30%. A letra B, a letra A é a resposta, né, gente? Quem está procurando está incorreto. A letra B diz assim: compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades nas ações e dos serviços de saúde. Perfeito, né? Letra C. O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações. Cada segmento como é que se diz? Define quanto tempo o usuário vai ficar lá. E letra D. O Conselho de Saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas. Ou seja, o Conselho tem autonomia, ele vai ter dotação orçamentária própria e autonomia para gerir os seus recursos. Mas a resposta incorreta é a letra A. Número 8. De novo, estão pedindo a resposta incorreta. Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta. Então, você vai analisar e a gente já conversa. Muito bem. O que você escolheu aí? A letra E, né? Está escrito assim: a representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Foi aquilo que a gente conversou há alguns slides atrás. CONAS, CONASEMES, né? Aqui no caso eles estão falando do CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Eles são compostos por gestores do SUS. Então, cuidado para não confundir CONAS e CONASEMES com conselhos de saúde. São coisas diferentes. CONAS e CONASEMES, eles são compostos por gestores do SUS. Eles são representação de governo. Não há dentro deles representação de usuário, mesmo porque a função deles não é essa. A função deles é fazer a gestão do SUS, né? Esses conselhos, eles se articulam na CIB, os nacionais são na CIT, Comissão Intergestores Tripartite, né? Você lembra lá que o SUS, nenhuma esfera manda na outra. O que acontece entre essas esferas é a articulação. E essa articulação é feita em espaços que são chamados de comissões intergestores tripartite e bipartite. Quando o assunto é para ser resolvido pelas três esferas, esse assunto é discutido numa comissão intergestores tripartite, que é composta pelo Ministério da Saúde, que é a representação internacional, é composta pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e pelo CONASEMES,
que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Aí eles fazem a articulação entre as três esferas a partir desses conselhos, né? Perfeito. Então, esses conselhos são conselhos que são compostos por gestores, não são conselhos de saúde, tá bom? Fica atento com isso. Então, a letra E é o que está errado aí. A letra A está certa, né? Claro. Eles dizem lá que o SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um dos seus princípios. Ela adota lá, ela chama de diretriz, mas toda diretriz é um princípio organizativo, né? Então, ela adota a participação da comunidade, lá no artigo 198, como uma diretriz, ou como um princípio organizativo. Quais são mesmo as diretrizes do SUS? Participação da comunidade, tem mais descentralização com direção única em cada esfera de governo. E qual é a outra? O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Perfeito? Vamos seguindo aí o nosso jogo. Letra B diz assim: a participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela Lei 8.142 de 1990. Né? A gente pode dizer que ela foi definida por essa lei, porque essa lei traz toda a sua regulamentação, mas ela já tinha sido prevista na Constituição Federal. Letra C diz assim: a representação dos usuários nos conselhos de saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. A gente veio repetindo várias vezes isso. A representação dos usuários nas conferências de saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Né? Tanto nos conselhos quanto nas conferências, isso está lá no artigo 1º da Lei 8.142. Vejamos a próxima questão. Número 9. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, nos termos da Resolução 453 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais e Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das conferências de saúde, compete. Então, estou falando da competência dos conselhos. Analisa aí e a gente já conversa. Então, como eu dizia, você vai lá dar uma olhadinha nas competências do Conselho de Saúde que estão lá previstas na Resolução 453. Né? E só destacando que cuidado com essas palavrinhas tipo apenas aqui, porque geralmente elas nos levam para uma hipótese que não está correta. Então, letra B é o nosso gabarito da número 9. Número 10. Nos termos da Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta. Eles colocam lá: aos Conselhos Nacional e Estaduais de Saúde compete, ou seja, eles querem aquilo que não compete a ninguém, né? Então, vamos ver. Está aqui na letra A. Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária nos fundos de educação, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando de saúde. O Conselho de Saúde vai interferir em que área? Na área da saúde. Então, letra A é a nossa resposta. Número 11. Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que garantem o controle e a participação da sociedade nas políticas de saúde. Em relação a esses conselhos, marque a alternativa correta. Então, aqui eles já estão querendo o que é correto. Analisa. E o que temos como resposta? O que eles dizem aqui? A participação na formulação de estratégias e implementação das políticas de saúde é uma das finalidades do Conselho de Saúde, né? Isso está na Lei 8.142, aqui faltou 42, de 90, né? Lá no artigo 1º e parágrafo 2º que diz: o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, a letra C é a resposta correta. Na letra A diz assim:
A fiscalização da movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde ou ao Fundo de Saúde não é da competência dos conselhos. É da competência deles fiscalizar os aspectos econômicos e financeiros. Então, esse não é da competência, é o que está errado. Letra B diz assim: os conselhos de saúde atuam prioritariamente na definição de metas. Não, ele não tem atuação prioritária. Né? Quem faz isso, inclusive, é o Poder Executivo. Letra D diz assim: o trabalho do Conselho de Saúde tem as mesmas características do trabalho dos gestores da saúde. Não de jeito nenhum, gente. O Conselho, ele é deliberativo, ele não é consultivo. Então, só aí já tem uma característica bem diferente. E letra E diz: os Conselhos de Saúde são responsáveis pela execução das políticas de saúde. De forma alguma, o Conselho de Saúde não executa nada. Ele participa do controle da execução, ele participa da formulação das políticas, né? Então, para nós, como correta, fica aí a letra C, no número 11. A justificativa está nesse quadradinho rosa, lá no rodapé do slide, tá? No rodapé não, mas lá embaixo do slide. Próxima questão. Opa, então, o número 12 está aqui para gente, ó. Nos conselhos de saúde, as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários correspondem, em relação ao total de conselheiros, o percentual de... Então, qual é o percentual de usuários que tem que ter nos conselhos de saúde? Essa você já decorou, né? Temos aqui o nosso desenho para lembrar. Meio a meio, 50%, é composição paritária, não é? Vamos lá. Número 13. Para operacionalizar a participação social, a Lei 8.142 orienta sobre a formação dos conselhos de saúde nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Esses conselhos são compostos por... Então, quem é que compõe o conselho? Só para a gente lembrar aqui, para marcar. O conselho é composto por usuários, governo, prestadores de serviço e trabalhadores de saúde. Mas como é que isso está organizado? Metade usuário e a outra metade eu tenho o quê? 25% para trabalhadores de saúde e 25% para governo e prestadores de serviço. Perfeito? Ok. Então, analisa aí as respostas e aí você vai chegar à conclusão daqui a pouquinho da resposta correta. Muito bem, temos aqui na letra C, trabalhadores, prestadores de serviços, gestores de saúde, 50% dos conselheiros. A outra metade, os restantes, são compostos por quem? Por usuários. Eles aqui inverteram o que a gente sempre fala, né? Fala assim, metade usuário, metade outros. Aqui eles começaram a falar pelos outros, que são governo, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde. Letra C na nossa resposta. Número 14. A participação popular é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A Lei 8.142 prevê essa participação em todas as esferas de governo, nas seguintes instâncias: conferências de saúde e conselhos de saúde. Os conselhos municipais de saúde. Gente, nessa questão, analisa aí, depois eu vou te falar uma coisa. Raciocina o que eu vou te falar, o que eu te falei que ia dizer. Conselho Municipal de Saúde é um conselho de saúde como outro qualquer, está lá no nível municipal, mas ele tem o quê? As mesmas características. Então, para ele, vale aquilo que vale o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde. Os conselhos municipais atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no município, porque a gente está falando de um conselho municipal, e são formados por representantes de usuários em número equivalente aos representantes de outros segmentos, ou seja, composição paritária, né? O número equivalente é assim, o número de usuários é igual ao número de conselheiros que está nos outros segmentos. Se eu tiver um conselho com 16 pessoas, eu tenho 8 usuários e 8 distribuídos nos outros segmentos, da seguinte forma: 4
representando trabalhadores e 4 representando governo e prestadores de serviço. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui só no texto da questão, para a gente não se alongar e nem fugir muito. Eles dizem, né, conferências e conselhos de saúde, quanto aos conselhos municipais. Letra A. Podem contar com a participação de enfermeiras como representantes dos prestadores do serviço público. Até aí, nada demais. Em número paritário e equivalente ao dos representantes de usuários. Não, então eles estão dizendo aqui que os trabalhadores teriam o mesmo número de conselheiros que usuários. Nada disso. O trabalhador tem 25% e o usuário tem 50%. Letra B. Devem permitir a democratização da saúde. Até aí, ótimo. Tem o secretário municipal de saúde como presidente nato. Não, não é isso. O presidente é eleito entre os conselheiros. O mandato do presidente geralmente é de 1 ano para o conselho. Letra C. Devem zelar pela proteção dos trabalhadores de saúde e é composto de forma majoritária por representantes de usuários que devem reivindicar, ou seja, fizeram uma embolada aí danada, né? Não é zelar pela proteção dos trabalhadores de saúde, que na verdade ele não tem essa função, né? E ele é composto de forma o quê? Majoritária? Não, é composto de forma paritária, né? E a letra D é que é a nossa resposta correta. Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no município e são formados por representantes dos usuários em um número equivalente ao dos representantes de outros segmentos. Perfeito? Vamos seguindo aqui com a nossa conversa. Número 15. Acerca da Conferência de Saúde, podemos afirmar. Então, aí você vai lembrar das características da conferência, né? Então, vamos lá. Então, primeira história. As conferências de saúde, elas propõem diretrizes para a formulação da política de saúde. Ok. O que mais que eles apontam aqui? A periodicidade de reunião. Aqui eles dizem que ela se reúne a cada ano. Não, ela é convocada a cada 4 anos. Ela é convocada apenas pelo Conselho de Saúde, é o que está nascendo. Não, ela é convocada pelo Poder Executivo, ordinariamente, ou em caráter extraordinário, pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde, segundo a Lei 8.142. Letra D diz assim, não necessita de regimento próprio. Sim, a conferência tem um regimento próprio que é aprovado pelo Conselho de Saúde. Não conta com a representação de usuários. Essa, então, jamais alguém poderia marcar. Por quê? Gente, se conferências e conselhos são instâncias de participação da comunidade, no mínimo se espera que tenha lá aqui usuários, né? Aqui eles apontam na número 16. Considerando os conselhos municipais de saúde, é incorreto afirmar. Gente, mentaliza. Conselho municipal é conselho de saúde, não é isso? Então, ele tem que ter todas as características que estão aplicadas na lei, todas as características que a lei determina, ele tem que atender. Então, não interessa que ele seja municipal, estadual ou nacional. Ele vai ter as mesmas características determinadas em lei. Perfeito? Então, analisa aí e vê a resposta. Então, vamos lá. Estão querendo que está incorreto, né? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui, ó. Conselho, ele é o quê? Permanente e deliberativo. Atua no controle da execução das políticas de saúde, né? Ele atua fiscalizando aspectos econômicos e financeiros, ele tem um regimento próprio que é aprovado por ele mesmo, não é isso? Então, vamos lá. Aí, o que eles estão pedindo aqui de resposta? O que é incorreto? O incorreto é que eles possuem caráter consultivo, não o conselho, gente. Ele é permanente, ele é deliberativo. Letra C diz assim, ó, constitui uma instância de controle social no SUS. Sim, controle social. O que é controle social? É uma forma da população participar, não só cobrando os seus direitos, mas também ajudando a construir as políticas de saúde, né? Letra D diz assim, são formados por representantes de governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Perfeito. E a representação dos usuários no conselho será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. É bom a gente falar muitas vezes a mesma coisa que a gente acaba decorando, né?
Então, a 16, letra B de bola, é a incorreta. 17. A respeito do controle social no SUS, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, vamos lá. Faz a sua análise aí e a gente já vai discutir. Muito bem. Quando a gente fala aqui dessa questão, todas as afirmativas vão estar corretas. A número 1 diz assim: a Resolução 453 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada considerando, dentre outros, o objetivo de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo do controle social. Está logo no início do texto dessa resolução, tá? Número 2 diz assim: os conselhos de saúde consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada representam polos de qualificação de cidadãos para o controle social nas esferas de ação do Estado, ou seja, eles permitem ao cidadão participar da condução das políticas de saúde e etc. Tá ok? Seguinte. Compete ao Conselho de Saúde Nacional, Estadual e Municipal e do Distrito Federal fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o Sistema Único de Saúde. Perfeito. E na hipótese 4 diz assim: a Constituição Federal de 88 dispôs sobre o controle social no SUS quando consagra a participação da comunidade como uma das diretrizes do SUS. Tá perfeito. Gabarito na letra E. Vamos lá. Número 18. Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta. Então, o que está incorreto aí, né? Avalie aí que você vai já me dizer. A gente fez uma questão parecida com essa lá atrás. Está lá na letra E, ó, a representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Por que isso está errado? Porque não há representação de usuário dentro do CONASEMES nem do CONAS. CONASEMES e CONAS são conselhos que são compostos por gestores do SUS. Né? O CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o CONASEMES é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Não tem representação dos usuários aí. E, por favor, não confunda Conselho Nacional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde com o CONAS e CONASEMES, porque são coisas diferentes. Espero que você tenha gostado, aproveitado bem. E as fontes utilizadas nessas respostas são a Constituição Federal, a Lei 8.142 e a Resolução 453 de 2012. Tá? Bons estudos, se empenha bastante que já estamos na reta final. É hora de correr atrás e fazer esse foco aí. Perfeito? Bons estudos!